está rodando aqui, ficar rodando e não grava, não sei o que. Pronto, agora sim. Bom, gente, então nós vamos iniciar a aula de hoje. Vocês estão vendo o PowerPoint que está aí, Sim. compartilhado? Então, na verdade, é nossa terceira aula, né? Porque nas duas primeiras a gente se dedicou à parte, né, de representação gráfica e tabelas. Aí agora a gente vai falar hoje das medidas de tendência central, dispersão e posição. A medida de tendência central é uma forma pontual de a gente representar um conjunto de dados. Então, nós vimos que quando a gente tem um banco de dados, né, como o que a gente vai trabalhar aí nessa atividade que a gente vai desenvolver para avaliação, a gente tem vários registros. Então, para cada variável, você pode ter aí, você vai ter vários resultados, né? Então, uma maneira de você representar, né, uma variável, o resultado dela, né, quando você tem uma variável quantitativa, é através de uma medida de tendência central. Né, no caso, uma média, uma mediana. Quando você tem uma variável qualitativa, você tem como alternativa, por exemplo, usar a moda, né, que é uma variável, é uma medida também de tendência central. Então a gente vai falar hoje, né, um pouquinho sobre essas medidas. Então, quando a gente começou, né, como eu estava falando de gráficos, então a gente pode representar, né, um conjunto de medidas através de tabelas ou gráficos, mas ao invés de a gente representar através de gráfico, uma outra alternativa é através da medida de tendência central. Então, você vai ter uma medida pontual. Então, nesse gráfico, por exemplo, que você tem a distribuição de um certo conjunto de dados, a média, por exemplo, estaria aqui no meio. Né? Então, é uma maneira de você representar esse conjunto de dados através de um único número, tá? A medida média. Então, por exemplo, se eu pego um número de casos, né, se eu pegar durante 30 dias, um exemplo bom, né, essa média móvel que vocês devem estar escutando muito falar aí nos últimos meses, né, que é um dos indicadores que mais aparece aí na mídia, né, para acompanhar o número de casos, o número de óbitos de Covid-19. Então, a média móvel, o que, que é? Uma média que ela vai variando. Então, a cada dia você calcula aí o número de períodos que você pode definir, média móvel dos últimos 7 dias, por exemplo, considera os últimos 7 dias. Então, você pega qual a média móvel, né, do número de casos. Então, se eu for calcular a média móvel hoje, eu vou pegar o número de casos registrados hoje, em Maceió, por exemplo, e nos últimos 6 dias. Então, eu vou pegar a média móvel de 7 dias, vai ser o número de casos em cada um desses dias dividido por 7. É média móvel por quê? Porque a cada dia, então, vai mudando, né? Então, você vai pegar 7 números, né, 7 incidências diárias de casos de Covid e vai dividir por 7. Né? Então, é a maneira de você representar esse conjunto de dados através de um único número. Aí, se essa média móvel vai aumentando ou vai diminuindo, a gente vai tendo uma tendência, né, de queda ou de aumento de casos. Né? Por exemplo, isso pode ser de óbitos ou de outra medida qualquer. Então, em geral, a média de tendência central ela vai ser uma representação pontual, né, através de um único número, de um conjunto de dados. Depois a gente vai ter uma medida de dispersão que vai representar quanto esses dados estão afastados da média. Né? Então, se você tem um conjunto de dados muito afastado, né, se eles estão muito espalhados, você vai ter uma dispersão mais alta do que um conjunto de dados que estão mais próximos. Tá? Então, a medida de dispersão quantifica, né, o quanto os dados estão dispersos da média, da mediana, do meio. Né? Tá? Então, é mais ou menos representada por essa seta aqui, ó, que vai te dar, né, esse afastamento, né, essa dispersão, né, o espalhamento desses dados. Bom, entre as medidas de tendência central, a gente tem três
principais medidas, que são a média, a mediana e a moda. Existem vários tipos de média, tá, gente? Tem média aritmética, média geométrica, média ponderada. Basicamente, quando a gente vai falar de média aqui no nosso curso, a gente vai estar falando da média aritmética, né, que é frequentemente a média mais utilizada. Então, quando eu estiver falando de média, eu vou estar aqui falando de média aritmética. Depois a gente tem a mediana e temos a moda. Então, são 3 medidas de tendência central. Então, são medidas que nós utilizamos para representar um conjunto de dados. Então, vamos primeiro falar nessa medida de tendência central. Então, começando pela média. Bom, a média vocês já estão acostumados, né, a calcular. Por exemplo, se eu falar para vocês, bom, nós temos aí 2 trabalhos. A professora Roberta deu um trabalho, imagine, e eu vou dar agora um outro trabalho. Então, para calcular a B2, nós vamos calcular a média desses 2 trabalhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as 2 notas e vai dividir por 2. A média final de uma disciplina, como que é calculada aqui na UFAL? A gente pega a B1 mais a B2 e divide por 2. Se eu quiser calcular a média, né, a idade média dos alunos ou das alunas da turma de Bioestatística e Epidemiologia 1 de 2020.1 do bacharelado em enfermagem. O que eu vou fazer? Bom, vocês são 9 alunos, então eu vou pegar a idade de cada uma de vocês, né, vou somar essas idades e vou dividir por 9, porque são 9 alunos. Tá? Então, a média a gente calcula assim, a gente calcula pegando, somando as medidas e dividindo pelo número de medidas. Tá? Muito simples. Então, por exemplo, calcular a taxa média de glicogênio em miligramas por 100 gramas em fígado de ratos com 60 dias de idade submetidos à cirurgia simulada de parótida. Então, veja, aqui eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 ratos, né, eu usei, né, um procedimento aí para medir a taxa de glicogênio em miligramas por 100 gramas, tá, desses ratos. Né, eles 60 dias de idade, a idade dos ratos, né, que foram submetidos a essa cirurgia. Bom, então medi essa taxa de glicogênio, deu aqui 83, 82, 82, 81, são 8 ratos. Aí o que eu faço para calcular a média, né, dessa taxa de glicogênio desses 8 ratos? Como que a gente calcula a média? Soma tudo e divide por 8. Isso, então a gente soma tudo e divide por 8. Né? Quanto dá essa soma, gente? Soma aí, alguém pode somar? 640. 640. Então é 640 dividido por 8, certo? Dá quanto? Isso. 80. 80. Então, a taxa média de glicogênio é de 80 miligramas por 100 gramas, tá? Então tá aqui, ó, a soma das 640 dividido por 8, né, são 8 ratos, então é 80 miligramas por 100 gramas. Essa é a taxa média de glicogênio nesse conjunto de ratos. Veja, isso aqui é a taxa de uma amostra, né? É a média de uma amostra. O que nós fazemos em pesquisas, né, científicas normalmente? Nós utilizamos uma amostra para fazer inferências para uma população. Então, quando eu digo que a média é de 80 miligramas por 100 gramas, é a média dessa amostra. Né? Depois vocês verão, né, no próximo período, na disciplina de Bioestatística 2, que é possível a gente utilizar essa estimativa para fazer uma inferência para uma população. Então, eu generalizar isso, né, para toda a população de ratos com 60 dias de idade que foram submetidas a essa cirurgia. Então, mas, por enquanto, a gente fica aqui na parte descritiva. Então, a gente tem, né, essa amostra, né, para esses 8 ratos, a média de 80 miligramas por 100 gramas. Bom, um outro exemplo. Né? Às vezes eu tenho, gente, o quê? Né? Ao invés de ter um conjunto com medidas, eu tenho uma distribuição assim de frequências. Eu tenho os dados representados em uma tabela. Nesse caso, né, o que eu tenho? Eu tenho o número de bens, né, esse exemplo que eu retirei da apostila da professora Denise,
E aí eu tenho o número de bens, 0, 1, 2, 3 e 4, e aqui a frequência de cada família. Então, isso aqui é o resultado de uma pesquisa que foi feita com famílias atendidas pelo Hospital Universitário, né, da Universidade de São Paulo, a USP. Essa entrevista foi feita com 360 famílias. Foi perguntada para cada uma dessas 360 famílias quantos bens a família tinha, entre automóvel, telefone, TV a cabo e computador. Então, considerando essa lista, foi perguntado para cada uma dessas 360 famílias quantos bens cada família possuía. Bom, dessas, 146 famílias responderam que não possuíam nenhum desses bens, né? Nem automóvel, nem telefone, nem TV a cabo, nem computador. 97 famílias responderam que possuíam um, né, desses bens. 87 famílias responderam que possuíam dois bens. 26 famílias responderam que possuíam três bens. E 4 famílias responderam que possuíam 4 bens. Então, no total aqui a gente tem 360 famílias. Tá? Aí eu pergunto para vocês, como que nós calculamos o número médio, né, de bens que cada uma dessas famílias possui? O que vocês fariam para calcular o número médio de bens? O número de bens médio. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. E aí, o que vocês fariam para calcular a média aqui nesse caso? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Quantas famílias eu tenho? 360. Então, cada família respondeu que tinha um número de bens, concordam? Sim. Então, veja só. Para calcular o número médio de bens, eu preciso somar as respostas dadas pelas 360 famílias e dividir por 360. Certo até aí? Sim. Quantas famílias, quantas famílias responderam que não tinham nenhum bem? 146. Perfeito. Então veja. É como se eu somasse. Deixa eu pegar uma caneta aqui. É como se eu somasse o zero 146 vezes. Eu ia fazer assim, ó. Zero mais. Zero mais. Zero. Eu ia somar o zero, ó, 146 vezes. Por quê? Porque 146 famílias indicaram que não possuíam nenhum bem. Então eu ia somar o zero 146 vezes. Bom, depois, quantas famílias responderam que possuíam um bem? 97. 97 famílias. Então eu ia somar o 1 97 vezes. Ó. 97 vezes. Pronto.
Depois, quantas famílias responderam que tinham 2 bens? 87. 87. Eu ia somar 2. Opa, espera aí. Esse negócio é controlar esse mouse é difícil. Viu? Preciso comprar uma caneta daquelas que escreve assim. Se tiver. Eu ia somar o 2, 87 vezes. Depois, gente, eu ia somar o 3, 26 vezes, e o 4 eu ia somar 4 vezes. Ó, ia ficar isso aqui, ó. Ó, 0, porque quando eu somo 0, 146 vezes, é a mesma coisa que 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0 vezes 146. Quando eu somo 97, né, aliás, quando eu somo 1 97 vezes, é a mesma coisa que fazer 1 vezes 97. Quando eu somo 2 87 vezes, é a mesma coisa que fazer 2 vezes 87. Quando eu somo 3 26 vezes, é a mesma coisa que fazer 3 vezes 26. E como eu somo 4 4 vezes, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4, é a mesma coisa que fazer 4 vezes 4. Então, quando eu faço isso, isso aqui é equivalente a eu somar os 360 números. Né? Bom, como eu tenho. Essas multiplicações aparecem porque tem muitos números repetidos. Né? Bom, se a gente fizer a conta aqui, ó, 0 vezes 146 vai dar 0. Aí, 1 vezes 97 vai dar 97. 2 vezes 87 vai dar 174. 3 vezes 26 vai dar 78. E 4 vezes 4, 16. Aí a gente soma 97, 174, 78 e 16. E essa soma vai dar quanto? Somem aí. Trezentos e sessenta e cinco. Tá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 365 dividido por 360. E vai dar quanto? 1,01. É 1. 1,01. Então, quer dizer, 1,01, gente, é aproximadamente 1, né? Então, o que a gente sabe? Ó, eu posso dizer o seguinte, ó, das 360 famílias que participaram da minha pesquisa, elas têm, em média, aproximadamente um bem. Né? Elas têm um bem entre automóvel, telefone, TV a cabo, computador. Não tem família que tem um computador, tem família que tem uma TV a cabo, tem família que tem um telefone, tem família que tem um automóvel. Né? Eu chutaria dizer que a maioria deve ter um telefone, né? Porque entre esses bens é o mais acessível hoje. Tá? Mas, em média, essas famílias aqui têm um bem. Né? As famílias, né, que participaram da minha pesquisa. E depois eu posso pegar isso aqui e extrapolar. Eu posso dizer assim, bom, aí eu vou fazer uma inferência, né? Mas isso é algo que vocês vão ver depois. Eu posso extrapolar para a população atendida pelo Hospital Universitário da USP, tem, em média, né, um bem. E aí a gente normalmente dá isso também acompanhado de um intervalo de confiança. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui, pessoal? Como que eu cheguei nesse resultado? Sim. Tá? Então isso aqui vai ocorrer, ó, quando a gente não precisa ter os 100 números explicitamente, né? Se a gente tiver muitos números repetidos, aí a gente pode fazer assim. A mesma coisa, isso aqui que eu calculei é chamado de média ponderada, né? Porque é quando a gente tem pesos. Ó, porque o 0, por exemplo, tem peso 146, é como se o 1 tivesse peso 97, o 2 tivesse peso 87. Isso a gente usa também quando a gente tem que calcular
uma nota numa disciplina, né, em que as avaliações têm peso. Então, por exemplo, se você tem 3 disciplinas, né, e desculpa, 3 avaliações, sendo que a primeira avaliação tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Né? Um aluno tira notas iguais a 7 na primeira, 5 na segunda e 8 na terceira. Qual vai ser a sua nota final, a sua média final? Né? Então, veja, a primeira tem peso 2, então 7 vezes 2. Tá aqui, ó, 7 vezes 2. A segunda avaliação tem peso 3, então o aluno tirou 5, então é 5 vezes 3. E a terceira avaliação tem peso 8, então você faz. Desculpa, tem peso 5, né? O aluno tirou 8, então é 5 vezes 8. Aqui, ó. Tá? Então, como é peso 2, peso 3 e peso 10, se você somar os pesos, ó, 2 mais 3 mais 10 vai dar 10. Então, você vai dividir por 10. Né? É como se você tivesse 2 notas iguais a 7, 3 notas iguais a 5, né, e 5 notas iguais a 8. Então, por isso que você divide pela soma dos pesos, você divide por 10. Bom, aí calculando, vai dar 14 mais 15 mais 40. Né? 14 mais 15 mais 40, 69, dividido por 10, a média final na disciplina vai ser 6,9. Então, na verdade, isso aqui é o mesmo raciocínio daquele exemplo anterior da tabela. Né? Isso aqui é chamado de média ponderada, né? Quando a gente dá pesos para os dados, para os valores. Bom, e uma outra necessidade que a gente tem é calcular nota, às vezes, quando a gente tem uma distribuição de frequências. Aqui, por exemplo, eu tenho que calcular o peso médio de recém-nascidos acometidos de uma síndrome de desconforto idiopático grave em New South Wales, na Austrália, em 1973. Esse foi o ano da publicação do artigo, né? Aqui, os autores. Então, veja só. Quantas crianças participaram, né? Quantos recém-nascidos participaram dessa pesquisa? 50. 50. Muito bem. Tá? Aqui o N vale 50, é a frequência. Aí eu pergunto a vocês. Vocês conhecem o peso de cada um desses recém-nascidos? Vocês conhecem exatamente quanto cada um pesa? Não. Não, né? Porque essa tabela é chamada de distribuição de frequência. Vocês devem lembrar, a gente viu isso na aula passada. Então veja só, o que a gente sabe desses 13 bebês aqui, por exemplo? Qual é o peso deles? Entre 1.000 gramas a 1.500 aberto, né? Perfeito. Esses 13 bebês, eles pesam entre 1.000 e 1.500 gramas, tá? Incluindo 1.000 e excluindo 1.500. Então a gente sabe que tem 13 bebês cujo peso está entre esses dois valores aqui. Pode ser 1.000, pode ser 1.499, pode ser 1.300, pode ser qualquer número entre 1.000 e 1.500. Depois, esses 15 pesam entre 1.500 e 2.000, esses 9 entre 2.000 e 2.500, esses 9 entre 2.500 e 3, esses 3 entre 3 e 3.500 e esse aqui entre 3.501. Bom? Mas como que a gente vai calcular a média desses bebês se a gente não conhece os pesos? Eu tenho que calcular o peso médio. Para calcular o peso médio, eu ia somar os 50 pesos e ia dividir por 50. Mas eu não sei o peso. Né? Então a gente vai usar aqui, gente, uma coisa que a gente chama de ponto médio. O ponto médio nada mais é do que a média, por isso que eu vou representar com esse x barra, é uma forma de representar a média com uma barra em cima. Então esse aqui vai ser o ponto médio de cada intervalo. O ponto médio nada mais é do que a média de cada intervalo. Então aqui, ó, esse primeiro intervalo ele vai de 1.000 a 1.500. Então qual é a média desses dois números aqui? A média entre 1.000 e 1.500, qual é?
1.250. 1.250. Muito bem. E no segundo caso? O segundo intervalo. 1.750. Perfeito. 1.750. E no terceiro? 2.250. Isso, 250. Ai, que saudade que eu tô de escrever numa lousa, num quadro. Tão ruim isso aqui, né, gente? Mas fazer o quê? 2.500 e 3.000 é quanto? A média. 2.750. Entre 3 e 3.500. 3.250. Observe que a diferença aí é sempre de 500 em 500, tá vendo? Se vocês a diferença entre essas médias aqui, ó. E aqui vai dar 3.750. Bom, então o que que a gente faz, ó? A gente utiliza essas médias. É como se esses 13 bebês pesassem, em média, 1.250. Né? Porque alguns pesam menos, alguns pesam mais. Mas aí, como a gente não tem o valor exato, a gente usa a média. Aí esses 15, é como se eles pesam 1.750, esses 9, 2.250, esses 9, 2.750, esses 3, 3.250 e esse 3.750. Então a gente calcula a média dessa forma. Né? Então vai ficar assim, ó. Eu calculei os pontos médios, tá? Estão aqui, ó. Aí eu faço o quê? Eu pego cada frequência e multiplico por esses pontos médios, ó. 13 vezes 1.250, aqui. Depois, 15 vezes 1.750, tá aqui. 9 vezes 2.250, tá aqui. Depois, 9 vezes 2.750. 3 vezes 3.250 e 1 vezes 3.750. Pego isso aqui, divido por 50. Então eu tenho a média. Né? Então vamos lá. Aí eu vou fazer direto. Faz essas multiplicações, ó. Aí depois soma os resultados e no final divide por 50. Aí vocês vão ver que a média, quem fizer isso depois, vai dar 2.020 gramas. Tá? Então esses 50 bebês, né, que participaram desse estudo, né, dentro da equipe New South Wales, na Austrália, em 1973, eles tinham um peso médio igual a 2.250 gramas. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Sim. Ok. Muito bem. É... Agora vamos lá. Além da média, a gente tem outras medidas, né, de tendência central. Cada uma delas tem uma característica, daqui a pouquinho eu falo a diferença entre elas. Bom, mas essa segunda, então, é chamada de mediana. A mediana é a medida que está no centro de um conjunto de dados. Isso aqui é importante, no centro. Então, para você definir quem está no centro, você precisa colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. E aí você vai ver quem é que está no meio. Então, por exemplo, se você tem 3 medidas, né? 5, 14 e 19. Eu coloco em ordem, aqui, por exemplo, está em ordem crescente, a mediana vai ser 14, que é a medida que está no meio. Então é importante que antes de você definir quem é que está no meio, você tem que colocar os seus números em ordem.
Se a quantidade de medidas for ímpar, né, aqui, por exemplo, 3 medidas é ímpar, a mediana vai ser o que está no meio. Se eu tivesse, por exemplo, um outro número aqui, ó, 23. Então, quem vai estar no meio? Eu não tenho uma única medida, eu tenho duas, 14 e 19. Aí, no caso, a mediana vai ser a média dessas duas medidas. Então, você vai fazer 14 mais 19, vai dar 33, né? Divide por 2 vai dar 16,5. Bom, então veja, se o número de medidas for ímpar, a mediana é o que está no meio. Se for par, a mediana é a média das duas que estão no meio. Bom, deu para entender isso, gente? Sim. Já a moda é a medida que tem a maior frequência, né? Isso tem a ver com moda que a gente conhece, né? Que quando a gente diz assim, ó, uma roupa está na moda, por exemplo, como chama aquela roupa toda colorida que o pessoal tem usado? Quando eu falo que o pessoal tem usado, estou me remetendo a antes, acho que nem está mais na moda, porque eu estou pensando em antes da pandemia, né? Eu tenho uma menina, né, de 5 anos, aí ela gosta aquelas blusas coloridas assim que tem pijama. Como é o nome daquilo, gente? Vocês lembram? Tie-dye? Tie-dye, isso, tie-dye. Nem sei se está na moda, mas que sai pouco de casa, né? Aí não sei se ainda o pessoal continua usando, mas eu lembro que antes da pandemia eu via muito essas roupas, né? Tie-dye. O que significa isso? O que significa dizer que uma roupa está na moda? Ela é muito usada. Isso. Então, quando uma roupa está na moda, quando a gente sai assim na rua, a gente vê muita gente com aquela roupa, né? Concorda? Eu lembro também uma roupa que o pessoal usava muito antes da pandemia, que eu vi assim que tava. Era um short meio saia, assim, que as mulheres usavam. Não sei se vocês sabem qual é. Então, uma roupa, quando está na moda, a gente vê muito assim as pessoas. É a mesma ideia. Então, a moda de um conjunto de dados, né, é a medida que tem a maior frequência. Né? Então, é a que mais aparece quando você compara com as outras. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar esse conjunto de dados aqui e vamos calcular a mediana e a moda. É o mesmo conjunto de dados do exemplo anterior. Ó. A gente tem que calcular a mediana e a moda das taxas de glicogênio em miligramas por 100 gramas em fígado de ratos com 60 dias de idade, submetidos à cirurgia simulada da parótida. Bom, então eu quero que vocês calculem. Primeiro a mediana. Vai lá, pense aí um pouquinho e me diga qual é a mediana deste conjunto. Oitenta e um. 81? Então, alguém mais concorda ou discorda? Não, 80,5. 80,5? Isso, 81,5. 81,5? Eu não sei, eu não calculei. Estou esperando, né, vocês. O que vocês falarem, a gente vai depois conferir. É 80,5 ou 81,5? Não entendi. 81,5. Tá. Vou anotar aqui, 81,5. Ok. Alguém discorda? Acho que é algum outro valor? Ó, então vamos lá. Veja só. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar isso em ordem, né? Tá? Então eu vou colocar. O menor número é o 69. Então eu coloco 69. Depois vem quem? 73, né?
depois o 80, depois 81, 82, 82, 83 e 90, certo? Então, se eu colocar eles em ordem, está aqui. Aí eu conto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas. Tá? 8 medidas. Se eu tenho 8, tenho um número par, ó, a mediana é o que está no meio, devia estar aqui, né? Que aí seria entre, né, o terceiro e o quarto número. Né? Então, o que, que eu faço? Né? Para calcular a mediana, eu tiro a média desses dois aqui. Ó. Tá? Então, eu faço 81 mais 82 dividido por 2. Então, vai dar 81,5. 81,5. Tá? Eu represento a mediana normalmente com esse tio em cima. X-tio normalmente é a mediana. Então, 81 mais 82 dividido por 2, 81,5. Bom? Deu para entender, gente? Alguma dúvida aí? Deu para E a entender. moda? Qual é a moda aí desse conjunto? 82. Perfeito. A moda é 82. Por quê? 82 é o único que aparece duas vezes. Ó. Né? As outras medidas aparecem uma vez. Né? 82 aparece mais que as outras. Então, por isso que a moda é 82. Bom? Uma observação importante. Um conjunto, né, ele nem sempre precisa ter moda. Né? Se eu tivesse 82 uma única vez, se eu eliminar aqui um 82, eu ficaria com 7 medidas. Cada uma delas aparecendo uma única vez. Então, o conjunto não teria moda, ele seria um conjunto amodal. Tá? Quando um conjunto não tem moda, ele é amodal. E um conjunto pode também ter mais que uma moda. Então, por exemplo, se eu pegasse essas 8 medidas e colocasse uma nona, por exemplo, colocasse o 90, outro número 90, né, o 82 e o 90 iriam aparecer duas vezes. Então, eu teria duas modas. Então, eu teria um conjunto bimodal. Isso é possível. Tá? Agora aqui, calculem a moda e a mediana nesse outro caso. Né? O que, que eu fiz aqui? Eu excluí uma medida. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ratos com 60 dias de idade que foram submetidos à cirurgia da parótida. Eu quero que vocês calculem a mediana e a moda nesse caso. A mediana eu acho que é 81 e a moda 82. Perfeito. Então, a mediana 81 e a moda 82. Ok, perfeito. Então veja só. Por que a mediana é 81? Se eu colocar esses números em ordem, então é importante, lembre que para calcular a mediana tem que colocar em ordem. Então, colocando eles em ordem, eu tenho agora 7 números, né? 7 medidas. A mediana é o que está no meio, 81. Tá? Tem 3 para cá e 3 para cá. A moda é o que aparece mais, então continua sendo 82 que aparece duas vezes. Bom, então a mediana é 81 e a moda é 82. Certo, gente? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Agora, não se preocupem, né? Eu tô fazendo isso bem tranquilamente assim para vocês entenderem o significado aí de cada medida. Mas não se preocupem porque isso aqui, o que nós fazemos, né? Normalmente, normalmente quando a gente trabalha com uma pesquisa, a gente tem muitos dados, né? E aí a gente não fica calculando isso na mão, né? A gente faz isso normalmente através de ferramentas, né? Por exemplo, o Excel. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu abrir um arquivo aqui só para mostrar. Né, Gabriel, normalmente eu uso mais uma ferramenta, um software chamado R. Né? Eu até, se a gente tivesse, né, num outro momento presencial, eu arriscaria a ensinar vocês alguma coisa do R, mas a distância assim é muito ruim. Eu tentei uma experiência que não foi legal, enfim. Quem sabe depois a gente possa, num outro momento, fazer.
Mas assim, o Excel é uma ferramenta que dá para vocês fazerem algumas coisas básicas. Inclusive, é a ferramenta que eu vou recomendar a vocês para vocês utilizarem para fazer o trabalho, né? Atividade. Deixa eu abrir aqui um arquivo para mostrar isso para vocês. Deixa eu ver aqui que conjunto eu pego. Pegar. Faixa etária, não é. Passando. Tá. Esse aqui está desatualizado, esse arquivo que eu abri, que é a última é de 14 de março, mas dá para ter uma ideia. Então, ó, deixa eu compartilhar, né, o arquivo. Então, gente, ó, não sei, vocês estão acostumados a trabalhar com Excel? Quem já tem experiência, já trabalharam, já usaram Excel? Já usei, mas para coisa básica. Certo. O que nós vamos usar é o básico, mas só para quem não está acostumado. O Excel é assim, ele é uma planilha, né, eletrônica, e ele é organizado em linhas e colunas. Cada linha é um número e cada coluna é uma letra. Então, quando você está você coloca aqui o mouse, né, seleciona uma célula, né, cada célula é como aquele joguinho de batalha naval, né, que a gente tinha antigamente, não sei se vocês conhecem. Cada célula ela é indicada por uma letra, né, e um número. Então, por exemplo, aqui onde eu estou com o mouse, o que está em verde, é a célula E, porque é coluna E, e linha 4. Por isso que aqui aparece E4. Né? Bom, mas veja, nessa planilha aqui eu tenho a ocupação dos leitos de UTI da rede pública de Alagoas, né? Leitos dedicados a pacientes da Covid-19, aí desde 3 de abril de 2020, essa planilha tem até dados de 14 de março desse ano, de 2021. Então, aqui nessa primeira coluna, a gente tem a data, tá? Isso é divulgado diariamente pela CESAL, através de um boletim. Aqui eu tenho os leitos ocupados e aqui o total de leitos ofertados. E aqui nessa última coluna a gente calcula a ocupação em porcentagem. Bom, então, aí vamos supor, quero calcular, quero saber assim, ó, desde o início da pandemia, né, qual foi a média da ocupação de leitos de UTI no estado de Alagoas para pacientes da Covid? Né? Isso leitos da rede pública, tá? Aqui não entra da rede privada. Então eu posso calcular a média aqui no Excel bem fácil, ó, né? Porque se eu fosse fazer na mão, eu ia ter que ficar somando tudo aqui, né? 5, 8, 7, tá? Eu ia somar todos esses números aqui, né? E ó, eu tenho 346 dias, né? Lá de começo de abril do ano passado até 14 de março. Então, se eu fosse fazer isso na mão, eu ia somar esses 346 números e ia dividir por 346. Mas aí não faz isso. Então, aqui o Excel ele tem fórmulas, né? Então, para calcular a média, por exemplo, é igual. Sempre que você quiser colocar uma fórmula, você bota um igual, né? E aí você escreve. A fórmula da média é o próprio nome, média, né? Aí eu coloco eu seleciono qual é o intervalo que eu quero calcular. Né? Então, é a coluna B, certo? Vamos botar lá no começo. Tá aqui, ó. Então, vai da célula B2, é a primeira, até B347, que é a última aqui, ó, que está ocupada. Aqui, B347. Aí eu fecho aqui, pronto. Ó, aí já dá a média, tá vendo? Então, ó, nesse quase um ano, né, que a gente tem desde a ocupação, lá, desde que foi divulgado lá o primeiro, a gente tem em média, se eu quiser eu posso arredondar aqui, ó, né,
deixar com uma vírgula, 114,6 leitos ocupados. Né? Aí eu posso, eu sei, assim, quero saber na última semana. Aí eu pego aqui, ó, nos últimos 7 dias. Né? 1, 2, 3, 4, 5. A história da média móvel é isso. Se eu pegar de 7 em 7 dias, por exemplo, eu for calcular a média móvel aqui, ó, igual, né? Aí eu vou pegar média, aí eu vou pegar os últimos 7 dias, ó, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, é isso aqui, ó. Eu posso arredondar e deixar uma vírgula. Aí, se eu vou botar média móvel aqui, assim, pronto. Olha a média, isso aqui é média móvel, porque eu tô calculando sempre, por exemplo, no dia 1º de março aqui, né? Eu calculei a média que está aqui usando os 7 dias anteriores, né? Aí quando eu venho para o dia 2 de março, eu pego os 7 dias anteriores. Então isso vai se movendo, né? Por isso que é média móvel. Então olha o que acontece nesse período, ó, nos 14 primeiros, se eu excluir esse aqui, ó, pegar de 1º a 14 de março, tá? A ocupação de UTIs em Alagoas estava aumentando, por isso que naquele período, né, um dos indicadores mostrava que a gravidade estava, a pandemia estava piorando, né? Porque você estava tendo uma ocupação maior de UTI. Então veja, ó, 179 leitos, né? Isso aqui é a média móvel, né? Ó, aí foi subindo, ó, 184, 189, 195, 203, ó, foi subindo, 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 até 257. Isso aqui foi subindo, se eu pegasse uma planilha mais atualizada, vocês iam ver que isso aqui subiu até aproximadamente aí a última semana de março. Aí da última semana de março para cá começou a baixar. Né? Então veja que aqui eu faço facinho no Excel. Imagina se eu fosse fazer isso à mão, né? Eu precisava ficar calculando a média. Tanto. Então, sim, tem várias ferramentas. O Excel é uma ferramenta simples de usar, enfim. Para fazer o trabalho, eu até vou recomendar, vou falar para vocês podem usar o Excel. E aí, vocês podem, quem não tiver familiaridade, né, dar uma olhada, tem muita coisa na internet, vídeo no YouTube, enfim. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês falam com a gente. Aí, nós estaremos disponíveis para ajudá-las, tá? Mas assim, é só para mostrar aqui, gente, o objetivo é que ninguém fica calculando isso mais na mão, né? Então a gente tem aí várias ferramentas que a gente pode utilizar. Bom, aqui era só mais para mostrar isso. Não é o objetivo de ficar ensinando ninguém a usar Excel, porque aí não daria tempo, né? Mas vamos lá. Bom, gente, são 3 horas. Vamos fazer um intervalinho e aí depois a gente volta para essa segunda parte, pode ser? Vamos fazer, ó, são 3h03, vamos fazer assim, ó, 15 minutinhos, a gente volta 3h20, tá? Para tomar um café, uma água. Tá certo, Pro. Aí a gente vê essa segunda parte e eu falo depois, explico para vocês sobre o trabalho também para vocês desenvolverem. Bom, combinado? Então retornamos 3h20.
Bem, gente, vamos voltar. Estão por aí para a gente recomeçar? Sim, vamos. Sim, prof. Já. Vamos lá. Nossa, é a última parte. E eu vou terminar a parte, falar das medidas de variação e depois expressão e posição, né? Expressão e variação é a mesma coisa. E aí depois no final eu falo do trabalho. Tá? Bem, deixa eu compartilhar aqui a slides. Ok. Bem, pessoal, então, como a gente viu, né? Se eu voltar lá para aquele gráfico, né, do início da aula, ó, a gente tem um conjunto de dados representado por esse histograma. A média, né, é uma medida pontual que resume esses dados. Né? Então, eu posso representar todos esses dados através de uma única medida. E a dispersão indica como é que eles estão afastados dessa média. Muito bem. Deixa eu colocar no modo apresentação. Então, ó, a medida de dispersão indica quantos dados estão afastados ou concentrados, né, como eles estão espalhados, né, em torno da média, que na verdade em torno do centro da amostra, não precisa ser a média, pode ser em relação à mediana, em relação à média, em relação à amostra. Tá? Bom, nós temos aqui algumas medidas: a amplitude, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A variância, ela é dada por essa formazinha aqui. Isso aqui é a variância de uma amostra. Tá? Se for calcular a variância de uma população, tem uma diferençazinha, que aqui, ao invés de n-1, é o número de elementos da população. Isso é besteira. Aí a fórmula A, que pode assustar, né? Mas na verdade isso aqui a gente está falando o quê? A gente está calculando o desvio de cada medida, que é essa diferença aqui de cima, e depois eu elevo ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Quando eu pego o desvio, eu estou pegando cada uma das medidas do meu conjunto de dados, estou subtraindo pela média. Então, eu estou vendo o quanto esses dados estão afastados da média. Só que alguns estarão, né, do lado direito e alguns do lado esquerdo. Quer dizer, algumas medidas são maiores que a média e algumas medidas são menores que a média. Então, se eu não faço esse quadrado, como para as que são maiores que a média, o resultado vai ser positivo. Para as que são menores que a média, o resultado vai ser negativo. Se eu faço isso tudo, né, os negativos iriam anular os positivos e estaria zero. Então, como o meu objetivo é mensurar o né, o quanto essas medidas estão espalhadas, sem me importar o lado que elas estão, se são maiores ou menos que a média, eu pego essas medidas e elevo ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, qualquer que seja o resultado, se for positivo ou negativo, quando a gente eleva ao quadrado, vai ficar sempre positivo. Então, aí com isso, eu vou somar os quadrados dos desvios para garantir que eu vou ter aí, então, sempre números positivos, que um não vai anular o outro. E aí depois eu vou dividir por n-1, né, que é o número de medidas menos 1. Isso vai ser chamado de variância, é o quadrado de S, a gente representa por variância. O S é o desvio padrão, então o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. É isso aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada, né, é a mesma fórmula, só que tem essa raiz, a gente vai estar calculando o desvio padrão. Tá? O coeficiente de variação, ele é eficiente quando a gente precisa comparar dois conjuntos. Por quê? Porque o desvio padrão, ele, a depender, né, do seu conjunto, ele vai ser influenciado pelas medidas. Então, nesse caso, o coeficiente de variação, ele calcula o desvio padrão em função
em relação à média. Então, com isso, ele consegue verificar o impacto dessas medidas. Ele é importante especialmente quando a gente quer comparar o desvio padrão de dois conjuntos diferentes. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo sobre isso. E a amplitude, faltou falar, a amplitude simplesmente é a diferença entre a maior e a menor medida de um conjunto. Tá? Amplitude. Então, por exemplo, aqui eu tenho idade de indivíduo segundo grupo. Então, eu tenho dois grupos. Um grupo eu tenho três indivíduos cujas as idades são 3, 1 e 5 anos. E no segundo grupo eu tenho três indivíduos cujas idades são 55, 57 e 53 anos. Bom, eu quero calcular os desvios padrões. Então, veja, é muito comum na saúde a gente ter que comparar dois grupos. Né? Quando a gente tem estudos, por exemplo, de caso controle, então a gente tem um grupo, né, que é o grupo caso, um outro grupo controle, e a gente precisa comparar esses grupos. Então, é muito comum isso. Nesse ponto, o coeficiente de variação ele vai ser importante, como eu vou mostrar nesse exemplo, que ele viu o padrão em relação a essa média. Gente, eu não vou nem dar ênfase aqui em amplitude, mas a amplitude é a diferença entre o maior e o menor. Então, nesse grupo 1, por exemplo, a amplitude é 5 menos 1, é 4. Né? Enquanto nesse grupo 2, a amplitude é 57 menos 53, também é 4. Então as amplitudes são iguais. Né? E a amplitude vai dar o quê? A dimensão de quanto os extremos estão afastados. Tá? Mas vamos lá. Para eu calcular o desvio padrão e a variância, ou mesmo o coeficiente de variação, eu preciso do quê? Da média. Então, eu vou começar calculando a média de cada um desses grupos. Tá? Então, a média do grupo 1. Né? Então, o que eu faço para calcular a média? Eu somo e divido por 3. Então, 3 mais 1 mais 5, 9, dividido por 3, vai dar 3. A média do grupo 2, né? 55 mais 57 mais 53. Então, soma e divide por 3. Né? Tá aqui. Tá bom? As duas médias. Bom, aí passa. Aí a gente vai calcular agora o desvio de cada grupo. Para calcular o desvio, a gente pode fazer essa tabelinha que fica mais fácil. Eu vou pegar essas três medidas, 3, 1 e 5. Aí eu vou fazer a medida menos a média. Então eu faço 3 menos a média. Né? Então, 3 menos 3. 3 menos 3, 0. Né? Então, deu 0. Depois eu faço 0 elevado ao quadrado. Deu 0. Né? Depois eu pego, a próxima medida é 1. Ó. Então eu faço 1 menos 3. Menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Né? Depois eu faço 5 menos 3. Né? 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Né? Tá? Então, isso aqui, ó, o que é? É o quadrado, né, dos desvios. Né? É o que está aqui nessa fórmula. Aí o que diz essa fórmula? Essa letra grega aqui é o somatório dos quadrados dos desvios, de i igual a 1 até n. No caso aqui, o n é 3. Então, por isso que é de 1 a 3. Aqui é 1, 2, 3. Então, eu vou somar esses quadrados. Vou fazer 0 mais 4 mais 4. Né? Quanto é 0 mais 4 mais 4? Dá quanto? 8. 8. Então, isso aqui em cima, ó, essa fórmula feia aqui, ó, isso aqui é 8, que é a soma dos quadrados dos desvios. 8. Aí 8 eu divido por n menos 1. Como n é 3, 3 menos 1, 2. Então, 8 dividido por 2 deu 4. Então, a variância desse primeiro grupo é igual a 4. Né? E para o segundo grupo? Né? Mesma coisa, eu vou pegar 55, 57, 53. Então, eu faço, ó, a média é 55. Então, eu faço 55 menos a média, que é 55, dá 0. 0 elevado ao quadrado, 0. Aí eu faço 57 menos a média, que é 55, deu 2. 2 ao quadrado, 4. 53 menos 55 deu menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Bom, então veja.
A soma dos quadrados dos desvios. 0 mais 4 mais 4, né? 8. 8 dividido por n menos 1, n é 3, 3 menos 1, 2, 8 dividido por 2, 4. Então, veja, a variância desse segundo grupo é 4 também. Então, as variâncias desses dois grupos são iguais. E é lógico que tinha que dar igual. Por quê? Porque a variância mede o quanto os números estão afastados da média. Então, aqui é a mesma coisa, porque ó, a média é 3. Então, ó, o 1 está a 2 unidades do 3, né, e o 5 está a 2 unidades do 1. Né? Então, desculpa, o 5 está a 2 unidades do 3, que a média é 3. Aqui também, a média é 55. Né? Então, esse número está a 2 unidades desse, e o 53 também. Então, por isso que a variância tem que dar o mesmo resultado. Né? E deu. Tá? Então, se eu calcular aqui, ó, a variância do primeiro grupo deu aqui eu coloquei já o desvio padrão. A variância deu 4. Né? Mas aí, se eu tiro a raiz quadrada, né? Por isso que aqui a quadrada da variância, 8 dividido por 2 é 4, a variância é 4. Raiz quadrada da variância, o desvio padrão é 2. Então, se as variâncias são iguais, os desvios padrão também são iguais, 2. Ok? Mas tem um problema aqui, né? A média desse primeiro grupo é 3, e a média desse segundo grupo é 59. Então, o 2, nesse primeiro grupo, tem um impacto diferente do que o 2 nesse segundo grupo, porque esses números são bem maiores. Né? Então, uma variação de 2 aqui tem um impacto diferente de uma variação de 2 unidades aqui. Aí que entra o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, a gente calcula o quê? A gente calcula, né, uma medida de dispersão, que é o desvio padrão, em relação à média. Então, esse 2 em relação ao 3, ele tem uma representação muito maior do que o 2 em relação ao 55. E esse vezes 100 é para escrever isso aqui em porcentagem, gente. Então, veja só, os coeficientes de variação. 2 em 3 é 0,66666. Quando a gente multiplica por 100, a gente escreve em porcentagem. Então, isso aqui é 66,7%. O que isso significa? Significa que o desvio padrão, nesse caso, é aproximadamente 67% da média. Né? Porque eu estou comparando o desvio padrão com a média. Já no segundo grupo, o desvio padrão corresponde a aproximadamente 4%, 3,6%, 4% da média. Então veja que o desvio padrão do segundo grupo, em relação à média, ele é muito menor do que no primeiro grupo. Né? Por isso que, quando a gente quer comparar, né, os desvios padrão de dois grupos, aí o coeficiente de variação é importante porque ele leva em conta a média. Bom, mas como eu falei, aquela hora que eu falei para vocês, que eu mostrei lá o Excel e falei, a gente pode calcular a média, né? Então, também a gente pode calcular o desvio padrão. Então, não se preocupem que eu não vou ficar cobrando de ninguém para ficar usando essas fórmulas aqui. Porque na prática, gente, quando vocês precisarem calcular, né, se vocês fizerem uma pesquisa, forem desenvolver aí uma pesquisa e depois vocês vão precisar, né, calcular a média, o desvio padrão, enfim, para gerar e para analisar, para chegar a conclusões, ninguém fica fazendo isso à mão, porque você tem bancos grandes com dados, né, e aí você vai utilizar uma ferramenta aí computacional, a gente tem tantas. E no trabalho a gente vai desenvolver isso aqui. Tá? Então não é objetivo ficar calculando. Bom, então a gente falou das medidas de tendência central, né, que representam, é uma medida pontual para representar uma distribuição, das medidas de dispersão e agora as medidas de posição. O que são as medidas de posição? Então a gente tem a mediana, os quartis, os decis, os percentis. São medidas que dividem o conjunto em partes. Por exemplo, a mediana, ela divide o seu conjunto em duas partes, porque é a medida que está no centro. Então, ela divide 50% das medidas são menores que a mediana e 50% são maiores. Os quartis. Então, nós temos 3 quartis, que são 3 números, que dividem o nosso conjunto em 4 partes.
né? Olha o nome, quartil. Então você vai ter entre, né, o primeiro, né, e entre o primeiro e o segundo não, fica ruim, mas assim, entre o primeiro e o segundo você tem 25%, depois entre o segundo e o terceiro mais 25% e assim por diante. Mas assim, quando você pega o primeiro quartil, ele vai dividir o seu conjunto de tal maneira que 25% das medidas são menores que ele e 75% das medidas são maiores que ele. Depois você tem decil. Então você vai dividir em 10 partes. Tá? Então é sempre assim: você vai ter 9 decis. 9 decis que vão dividir o seu conjunto em 10 partes. Então, em cada parte, você vai ter 10% das medidas. E depois a gente tem 99 percentis que dividem o nosso conjunto em 100 partes. Essas medidas são chamadas medidas de posição. Né? E aí você tem algumas relações aqui entre elas. Por exemplo, ó, o 10º percentil ele vai ser igual ao primeiro decil. Por quê? Quando eu falo no 10º percentil, antes dele eu tenho 10% das medidas. Então, ele é igual. Né? Veja, a mediana ela é igual ao segundo quartil, que é igual ao quinto decil, que é igual ao 50º percentil, porque todas essas 4 medidas dividem o nosso conjunto ao meio. Então tem algumas relações entre elas. Tá? Isso é importante quando você quer fazer algumas análises sobre a posição das medidas no conjunto, enfim, a gente usa essa medida de posição. O box plot, né, quando eu falei das representações gráficas, eu não falei ele, porque ele está muito relacionado com essas medidas de posição. Mas ele é um gráfico interessante quando vocês querem comparar 2 conjuntos. Né? Aqui eu tenho deixa eu só, por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários. Isso aqui foi retirado de um artigo científico, né? A referência está aqui. Isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, aqui, esses gráficos, né, box plots, eles representam, né, eles são utilizados na meta-análise, e aqui estão os artigos, né, os estudos utilizados na revisão sistemática. E aí eles mostram essa distribuição, né, a estimativa aqui, como que os dados estão distribuídos. Tá? Então, quando você tem, né, por exemplo, esse aqui, ó, é que os dados estão mais concentrados aqui, você tem uma dispersão menor. Né? Então, quanto mais esticado está o gráfico, significa que você tem uma dispersão maior das medidas. Né? Então, vamos voltar aqui para ver cada elemento aqui. Né? Então, o que é um box plot? É um gráfico que dá essa dimensão da dispersão, como que as medidas estão dispersas. Então, se você tem outliers, por exemplo, que são medidas que estão muito distantes das demais, você vai ter uns pontinhos aqui em cima. Né? É comum, você vai ver, vocês olharem artigos, que alguns, quando tem box plot, às vezes tem alguns pontinhos aqui, ou em cima ou embaixo. São outliers, são medidas que estão muito distantes das demais. Bom, aqui esse traço no meio, ele vai representar a mediana. Né? Então é a mediana. E aqui a gente vai ter os intervalos interquartílicos. Então você vai ter o primeiro quartil e aqui em cima, o terceiro quartil. Então, o que isto significa? Entre a mediana e os 2 quartis, ó, aqui dentro, a gente tem 50% das nossas medidas. O que está entre os 2, o primeiro e o terceiro quartil. Aqui a gente tem 25% das medidas e aqui a gente tem 25% das medidas. Esses 2 limites são chamados os limites inferior e superior. Às vezes a gente tem outliers, que eu falei, são as medidas que estão fora desses limites. Né? Mas como são calculados esses limites? Através dos intervalos interquartílicos. Né? Então aqui, o limite inferior, que é esse aqui, ele é calculado, né, pelo valor máximo entre o valor mínimo, que é o menor valor que você tem na distribuição, e
o Q1, que é o primeiro quartil, menos 1,5 vezes a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Então, esse aqui é o intervalo interquartílico, que a gente chama. E a mesma coisa aqui do limite superior, só que aí o valor mínimo. Tá? Então, quando o valor mínimo não coincide com esse intervalo, então você vai ter outliers aqui. Você vai ter medidas que vão estar aqui indicadas aqui embaixo, né? Ou analogamente para o limite superior. Esse intervalo, como eu falei, a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é chamado de intervalo interquartílico, né? Essa diferença entre os dois. Aí aqui é só um exemplo aí. Então, para que a gente utiliza, né, o boxplot? Quando a gente quiser comparar, né, as distribuições de dois ou mais conjuntos, né, saber como que eles estão dispersos, como é que eles estão espalhados, enfim. Aí a gente utiliza, é um bom gráfico para isso. Você comparar, analisar, fazer comparações entre dois conjuntos, porque eles representam, né, a distribuição, como que esses dados estão distribuídos. Bom, gente, assim, a gente vai finalizar aqui, né, essa parte, e eu vou explicar para vocês agora a questão do trabalho, tá? Deixa eu mudar aqui a apresentação. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui os dois arquivos. Então agora a gente vai para a parte prática, né? Inclusive, esse banco que a gente vai utilizar, eu vou pedir para a Ina compartilhar com vocês, porque deixa eu procurar aqui. Eu já vou mandar ou por e-mail, ou por WhatsApp, enfim. Pedir pra... Bom, vocês já estão organizadas em grupo, né? A Ina já me passou aqui os grupos, são 3 grupos, né? São 9 alunos, então são 3 grupos, cada grupo com 3 pessoas. O que vai consistir o trabalho? Então é um trabalho prático, né? Porque é para vocês colocarem a mão na massa e aplicarem um pouco do que a gente viu aí ao longo da disciplina, tá? Nessas 3 últimas aulas. Deixa eu ver aqui para compartilhar. Eu vou compartilhar o documento do Word, depois eu mostro o banco. O banco é um banco que eu já até mostrei para vocês na primeira aula da Covid, é uma planilha disponibilizada pela CESAL, né, dados abertos. Enfim, então vamos lá. Deixa eu ver aqui os grupos que a Ana me mandou aqui no Zap. Deixa eu ver rapidinho. São 3 grupos. O grupo 1 é Maíra ou Mayra? Eu esqueci. É Mayra ou é Maíra? Maíra, prof. Ah, Maíra. Ok, Maíra. Desculpe, eu fiquei confuso. Maíra, Nari e Thalita, né? O primeiro grupo. O segundo grupo, Mariana, Alice e Gabriela. O terceiro grupo, Bruno e Giovana. São 8, então. Eu achei que eram 9. São 8 alunos. Ok. Então, veja só. Eu separei assim, ó, quando eu fiz aqui, eu não tinha nem visto quem era cada grupo. Então, foi aleatório, tá, gente? Grupo 1, né? O que vai fazer? Vai pegar a planilha, daqui a pouco eu mostro para vocês a planilha, tá? Então, os 3 grupos vão utilizar o mesmo banco de dados, que vai ser essa planilha aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Sintomas, 31/3/2021. Tá? Não está exatamente igual a que está lá disponível, porque eu já tratei, né? Porque quando baixa, tem alguns problemas lá na planilha, tem idade errada, tem data errada, eu já dei uma limpada, então já está melhor.
Então, o que eu quero que vocês façam? O primeiro grupo vai fazer uma descrição dessa amostra. Quando eu falo essa descrição, né, vai trabalhar aqui com etnia, sexo e idade. Né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem essas 3 variáveis aqui lá na planilha. Tá? Aí eu quero que vocês façam essa análise, né, dessas 3 variáveis para os casos, que aí são todos, e depois para os óbitos. Né? Aí tem que separar os óbitos para fazer essa análise. Bom, então, vão montar 2 tabelas, uma para casos e depois outra para óbitos, e aí separar, né? Ver lá quais são as etnias, sexo, idade e separar. Fazer essa tabela. E depois elaborar um gráfico, e aí vocês podem escolher o gráfico que vocês acharem mais adequado, então faz parte também do aprendizado, né? Saber escolher o gráfico, para elaborar a distribuição dessas 3 variáveis. Então, a distribuição por etnia, a distribuição por sexo e a distribuição por idade. Então, o grupo 1 vai fazer isso. O grupo 2 vai analisar os sintomas. Então, nas colunas M até a D, tem lá a notificação dos sintomas. Então, sei lá, febre, dor de cabeça, falta de ar, tem lá os sintomas. Tá? Aí eu quero que vocês também montem uma tabela, né, com essa distribuição, e depois também vão elaborar um gráfico comparando a presença de cada um dos sintomas entre casos e óbitos. E o terceiro grupo vai analisar, vai fazer a mesma coisa para as comorbidades. Bom, além de fazer as tabelas e fazer os gráficos, eu quero que vocês façam assim, uma coisa rápida, né? Fazer uma descrição, assim, escrever uma breve introdução contextualizando, então fazer uma contextualização dos dados, enfim, de onde são, tal, explicar um pouquinho, coisa rápida, então um parágrafo. E depois, né, aí coloco os gráficos, as tabelas, e aí depois escrever algumas considerações sobre os resultados encontrados. Né? Então, o que vocês concluem desses resultados, dessas distribuições, enfim. Então, esse é o trabalho, né, para vocês fazerem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que trocar aqui o banco, né? E aí eu já vou agora mesmo compartilhar com a Aina, vou pedir para enviar para vocês essa planilha. Tá? Então aqui é o banco, gente, que a gente vai utilizar. Então quem for o primeiro grupo, né, que vai trabalhar com etnia, tá? Sexo e idade, tá aqui, essas 3 variáveis. Né? E aí vocês vão ter que separar óbitos e casos. Casos vai ser todos são casos. Tá? Todos são casos. Aí depois, para analisar os óbitos, vocês vão separar aqui, ó, situação atual. Aí vocês vão ter que tirar os óbitos, né? Como é que vocês tiram? Pesquisem, gente, né? Tem um monte de vídeo na internet, no YouTube, tutorial, tal. Por exemplo, uma maneira de separar os óbitos, né? Sei lá, você pode clicar aqui, botar um filtro, por exemplo, aqui, ó. Filtro, né? Aí você bota aqui, ó, separa. Eu quero só os óbitos, então eu seleciono aqui só os óbitos, ó. Pronto, aí só vai aparecer óbito. Consigo pegar só os óbitos, enfim. Tem outras maneiras, né? Se você vai pelo Ctrl L, por exemplo, aí bota em localizar óbitos, aí vai localizar. Porque aqui está selecionado, né? Enfim, mas dá para fazer, tá? Então, assim, tem várias maneiras. Eu quero que vocês façam isso mesmo como exercício. É uma atividade avaliativa, enfim, para vocês irem se familiarizando com o Excel e tem muita coisa aí. Eu estou à disposição, aí a gente vai ajudando, sem problema. Tá? Então, a primeira, o grupo é esse. O segundo grupo é aqui, ó,
aqui tem os sintomas, né? Então eu quero que o segundo grupo analise esses sintomas. Algesia, anosmia, febre, tosse, cefaleia, vai até, acho que a AD, que é outros sintomas, ó. Pronto, até aqui. Tá? Então esse segundo grupo vai analisar esses sintomas. E o terceiro grupo, as comorbidades, que aparecem aqui, ó, doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, paciente oncológico, idosos. Esse idosos eu acho que não precisa, a gente pode pular porque já tem a idade lá, né? Idoso não é comorbidade, né? Não sei. Profissional de saúde também não é comorbidade, né? Então essas duas colunas aqui pode tirar, tá? Obesidade, doença renal crônica, ó, doença autoimune, asma. Tá? Tudo bem? Então, assim, veja, olhando aqui para essa planilha, veja, são. Quer ver quantos dados são? São 153.936 registros. Né? Então, olhando assim, eu não consigo ver nada. Né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar com esses dados, né? Transformar isso em gráficos, em tabelas, para a gente enxergar essas distribuições. Então, responder, tem mais mulheres, tem mais homens? Né? Qual é onde que está mais concentrada a faixa etária? Né? Qual a faixa etária que teve mais casos? Qual a faixa etária que teve mais óbitos? Né? Quais os principais sintomas? Né? Quais os principais sintomas relacionados aos óbitos? Então, quando a gente fizer essas tabelas e esses gráficos, a gente vai conseguir enxergar melhor isso. Né? Então, a ideia é vocês trabalharem com esse banco. E é isso que a gente faz na prática, né? Quando vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão fazer isso. Vocês vão aplicar um questionário, vão colher um monte de informação e depois vão ter que trabalhar com essas informações para poder transformar isso para um artigo científico, para uma comunicação, enfim. Bom, então essa é a ideia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? É para a próxima semana, né? Aí vamos fazer o seguinte, olha, Nara, a gente tem marcado para a próxima semana, eu fui até dar uma olhada no nosso cronograma. A gente tem uma avaliação na próxima semana, dia 13, e a reavaliação está marcada para o dia 20. Tá? E depois a avaliação final para o dia 27. Como assim? Esse trabalho é um trabalho, né, mais complexo, que vai exigir mais de vocês, enfim. O que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode pegar e deixar assim, até talvez para vocês entregarem até o dia 20. E aí eu corrijo, né? e, e aí, caso a gente precise fazer reavaliação e final, a gente combina aí naquela última semana algumas datas para fazer. Então, acho que a gente pode deixar a entrega para o dia 20. Certinho. Eu vou até escrever aqui, ó. E vocês podem entregar por e-mail, tá? Eu vou colocar aqui no arquivo, eu peço para a Ana compartilhar com vocês. Então, a entrega até 20, até 20 do 20 do 5. Vou botar assim um horário, até o horário da aula, até as 14 horas. Até 14 horas do dia 20, tá? Através do meu e-mail. Através do e-mail. Bom, eu coloquei aqui, eu vou pedir para a Ina compartilhar esse arquivo com vocês. Ela tem o contato de vocês, eu peço para ela compartilhar. Bom, então, mas fica dia 20, né, nesse horário aqui, às 14 horas.
no e-mail, tá? Eu vou mandar aqui para a Ina para ela já compartilhar com vocês. Tá indo. Daqui a pouco a Ina recebe, aí ela passa para vocês. Aí, gente, vocês, nesse tempo, né? Não deixem para a última hora, tá, gente? E aí pesquisem no Excel, vejam vídeos aí, como é que vocês podem fazer isso lá no Excel, porque é uma ferramenta que tem muito, dá para fazer tudo lá. Vocês também podem compartilhar, tirar dúvida, né? A estamos à disposição. Eu vou colocar aqui o meu no chat o meu WhatsApp também. Poxa, está errado, espera aí. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, ou no. Eu não sei se vocês têm meu e-mail, mas eu. Ah, tá. O e-mail está no arquivo, né? Também, que eu coloquei lá. Então vocês podem falar com o meu WhatsApp, e-mail, para tirar dúvida, enfim. Se vocês, na hora de fazer, se sentir alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, dê um alô, gente. Aí a gente, para mim, quanto para a Ina também, vocês podem, né? A gente está à disposição, só para ajudar. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre o trabalho, sobre